2 Samuel, capítulo de número 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um homem rico e o outro pobre. A igreja. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que compraram e criaram. Ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bosque. Comia e com ele bebia, e dormia em seu recargo, e com seus filhos. A igreja, perdão. Capítulo 4. E via um, capítulo 4. E via um. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Pai querido, Pai amado, Senhor, por essa noite, Senhor. Agora o Senhor tem nos concedido estar na Tua casa, Senhor. Senhor, eu te faço um pedido exclusivo, Senhor. Me usa, Pai querido, Pai amado, Senhor, para alimentar a Tua igreja, porque a Tua igreja necessita, Senhor. Senhor, bem verdade que muitas vezes, Senhor, nós entramos por essas portas, Senhor, para ouvir algo, Pai querido, que satisfaz o nosso ego, que alegra o nosso coração, Senhor. Mas, Senhor, nós estamos aqui de coração e mente aberta, Senhor, para que o Senhor venha falar, Pai, daquilo que Tu quer falar com o Teu povo. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode tomar assento? Irmãos, quando o pastor falou para mim estar ministrando hoje, me lembrei, né, pastor? Falei, Jesus, mais uma ceia, ministrar de novo na ceia, Jesus, só a graça. E esse texto, ele ardeu em meu coração, porque verdade é que desde a festa da igreja, eu fiquei meditando na vida de Davi, porque quando se trata da arca, trazer a arca, e eu fiquei esse texto martelando na minha cabeça a semana inteira. Bem, a gente conhece bem a história de Davi. A Bíblia diz que um certo dia, Deus ele vai dizer a Samuel: até quando terá dó de Saul, tendo eu já rejeitado? A Bíblia diz que Deus ele vai dizer a Samuel para ele levantar e ir até a casa de Jessé. O que eu acho interessante é que o profeta ele vai temer e vai dizer: porventura, quando Saul souber que eu vou fazer isso, Saul vai me matar. Deus ele vai dar uma estratégia para Samuel. Ele diz: vai, e diz para ele que você vai se sacrificar. A Bíblia diz que Samuel, ele entra na casa de Jessé, e ao se assentar, ao se reunir todos no lar de Jessé, a Bíblia diz que ele vai perguntar sobre os seus filhos. Jessé, ele vai trazer o primeiro, com aparência boa, robusto, postura, bonito. Porém a Bíblia diz que o Senhor, ele o rejeita. Porque eu acho interessante que Samuel, na concepção e na sua cabeça, aquele primeiro seria o ideal, porque ele tinha a mesma aparência que Saul. Mas Deus ele está dizendo para Samuel: Samuel, você está olhando para a aparência de alguém que eu já rejeitei. Você está olhando para a mesma postura de alguém que eu tenho rejeitado. E começa a vir os filhos de Jessé. Porém, pastora Carla, Deus, ele diz que não é nenhum desses. Percebe-se que era uma tarde que todos os filhos estavam em casa. Porém, Davi estava trabalhando. A pregadora, se eu não me engano, foi do último culto. A pastora, ela disse, né, que Deus não chama ninguém desocupado, porque até o nada, quem está fazendo nada não faz direito. Deus, ele sempre quer alguém que está trabalhando, se dedicando, se empenhando. Por isso que muitas vezes você vai observar dentro de uma igreja pessoas até mesmo que não estão fazendo nada, mas Deus está sempre chamando alguém que está ocupado, porque aquilo que ele faz, Deus coloca na sua mão, ele faz com excelência. Davi, ele está trabalhando, seus irmãos estão dentro da tua casa. Aí a Bíblia diz que
Samuel ele manda dizer, chama ele, e ninguém vai se assentar à mesa, enquanto Davi não chegar. Quem olha para Davi, talvez na sua concepção, eu mesmo, se fosse eu olharia para Davi e dizer, não é esse não. Talvez alguém olharia para Rafaela, né? Vamos estar de tamanho. Rafaela fala assim, essa não pode ser não, porque ela não tem altura. Talvez você está olhando para dentro de si mesmo, dizendo, não pode ser eu, porque eu não tenho conhecimento. Não pode sou eu, porque eu não sou filho de alguém conhecido. Talvez não seja eu, porque perante a sociedade eu não sou ninguém. Mas Deus nessa noite está dizendo, eu não estou procurando aquele que todo mundo procura. Eu estou procurando aquele que está rejeitado lá no cantinho. Aquele que talvez ninguém dá nada. É esse que o Senhor gosta. Aquele que não dá, ninguém dá nada, mas enquanto ele está trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai, Deus ele está observando e dizendo, para muitos, para ser um rei precisa guerreiro, mas para ser um rei para Deus, precisa alguém que coloca tudo na mão e faz com excelência. A Bíblia diz que Samuel ele vai ungir Davi. Eu acho interessante que Davi ele vai demorar a reinar. Jesus, eu fico imaginando quando Deus promete algo pra gente, pastor. Não é assim? Deus promete, você vai ser algo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A gente fica acelerado, a gente fica esperando o momento certo de acontecer. E talvez aquilo que Deus te prometeu está demorando a acontecer. Mas para acontecer na sua vida tem o tempo certo. Deus ele não faz nada antecipado. Deus não faz nada atrasado. Deus ele vai fazer no tempo certo. A Bíblia diz que Davi vai chegar um momento que o seu pai ele vai dar uma ordem para Davi. Davi, vai até os seus irmãos, leva alimento para ele. Quando Davi ele chega onde seus irmãos estão, ele observa que tem uma guerra, observa que tem uma peleja. E o interessante, pastora, é que todo o povo está com medo. Eu disse isso na escola dominical, né? Quem anda no espírito não tem medo. Quem anda sem espírito tem medo. Percebe-se que o povo de Israel, eles estão tudo temendo ao gigante, olhando o gigante com olhar de temor. Por quê? Porque além de ser grande, ele é forte e tem experiência. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez você não tenha nem tamanho, talvez você não é do tamanho do pastor Daniel, talvez você não tenha a força do pastor Ricardo, talvez você também não tenha experiência com armadura. Mas Deus ele está dizendo, não precisa você ter experiência, não precisa você ter altura, só basta você ter temor à minha palavra, que isso vai ser o suficiente para você ser um bem-sucedido na vida. A Bíblia diz que Davi ele vai chegar perante o povo e vai dizer, por que vocês temem esse incircunciso? Observa, gente, que é alguém pequeno, alguém que não tem aparência, alguém que não tem experiência na guerra, mas ele tem a certeza ao Deus que ele serve. A Bíblia diz que Davi ele vai chegar, vão levar Davi até Saul. Saul ele vai tentar colocar a armadura dele em Davi. Eu fico imaginando o Samuel tentando colocar a roupa do pastor Daniel. É mais ou menos assim. Alguém que a roupa não cabe, gera um desconforto, porque não é do seu tamanho. O grande problema da gente, às vezes, perder batalha, perder guerra, que nós queremos lutar com a armadura dos outros. Percebe-se que muitas vezes na vida, Deus te deu estratégia, Deus te deu sabedoria, te deu inteligência e te deu até instrução, mas você quer conquistar a batalha com a armadura de outro. E muitas vezes nós fazemos isso. Deus te orienta, pastora Carla, busca a mim, clama a mim e responder-te-ei. Mas às vezes a gente não quer clamar, a gente não quer pedir, a gente prefere chegar no pastor Daniel, porque o homem que tem experiência sabe conversar com Deus. Mas Deus está dizendo, eu não quero ouvir a oração dele, do Daniel, por ti. Eu quero ouvir a sua voz clamando a mim e eu vou te responder. Porque é para dizer, clama a mim e responder-te-ei. Interessante isso, porque muitas vezes costumamos sempre dizer isso. O irmão Jéssica que dizia, o crente 6 horas. Quem nunca ouviu falar isso? Crente 6 horas. O que é o crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas por mim? A gente tem a mania de pedir sempre oração para o irmão. E deixamos de orar nós mesmos pela nossa casa e pela nossa vida. Para de usar a armadura do irmão e começa a colocar a armadura que Deus te deu. A Bíblia diz que Davi, ele não vai para a guerra com a armadura de Saul. Ele vai com aquilo que Deus o orientou. Interessante é que Davi, ele vai com a pedra. Muitas vezes eu peguei, lendo esse texto, eu fiquei imaginando, pastor, como que um homem vai para uma guerra com simplesmente pedra. Alguém que tem uma espada,
alguém que é grandão. Davi, ele vai pegar uma pedra. E Deus falou comigo: o importante não é o que você tem na mão, o importante é o que você tem no coração. Porque muitas vezes nós temos até armadura boa, mas não carregamos o Deus no nosso coração. Davi, ele está dizendo para Saul: você vem a mim com lança e escudo, eu vou a ti em nome do Deus vivo. Eu fico imaginando, pastor, Deus olhando do céu, dizendo assim: ô Samuel, porventura eu não chamei Davi para ser rei? Eu ungi ele para ser rei, eu não ungi ele para vencer guerra, eu não ungi ele para ganhar gigante. E talvez Deus olhou para mim, eu fiquei imaginando isso comigo, Deus olhando para Davi, dizendo assim: não vai nem reinar. Sabe por quê, Daniel? Vai morrer. Eu fico imaginando Deus falando: vai morrer. Mas quando Davi, ele tem a senha, a palavra certa, pastor, ele vai lá para o Senhor assim: eu não vou a ti nem com lança nem com espada, eu vou a você em nome do Deus vivo. Eu fico imaginando Deus olhando do alto do céu, ele disse sendo papai e filho Espírito conversando. Ele disse que vai em nome de quem? Ah, não. Ele sabe buscar a Deus do jeito certo. Ele está dizendo: eu não vou ganhar a guerra pela força do meu braço, eu vou ganhar a guerra na orientação que Deus me deu. O que eu tenho de Deus para a tua vida é: enquanto você seguir a orientação de Deus, você não vai perder guerra, você não vai perder batalha. Porventura, parece até que você está perdendo, mas Deus está observando o que está saindo do teu lado. Lembra? Parece que eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo para o rei: mas porventura, se Deus não quiser livrar, nós não prostraremos a você. Ele está dizendo: independente se Deus me livrar ou não, eu permaneço sendo fiel a Ele. Enquanto você passa por luta, pastora Carla, lembre disso, permaneça sendo fiel a Ele, porque quando nós somos fiel a Ele, Ele permanece fiel à sua palavra. A Bíblia diz que Davi, agora ele vence o gigante, ganha uma esposa, né? Maravilha. Eu fui privilegiado, não ganhei nem guerra, já ganhei uma esposa, tá vendo? Bonitona ali, ó. Percebe que Davi agora, ele vai passar por uns processos na vida, porque a promessa não vai isentar o processo. E muitas vezes você já ouviu antes, né, antes? Muitas vezes no meio do processo, às vezes você pensa em parar, pensa em desistir. Mas quem te falou que parar acelera o processo? Quem te falou que parar acelera o processo? Pelo contrário, quanto mais você para, mais o processo vai demorar. É Deus dizendo para mim e para você: se você parar agora, você vai ter que voltar lá do começo, aonde você parou, e vai começar a caminhar de novo. E talvez você que parou porventura, não sei porquê, você está dizendo: agora, irmão, eu vou ter que voltar lá do começo. Sim, você vai ter que voltar lá do começo, mas só que a diferença agora é que você tem experiência do que você passou. Lembra-te, pois, aonde caiu, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. A Bíblia diz que Davi, ele vai reinar sobre Judá. O tempo passa, Davi reina sobre todo Israel. A Bíblia diz, se eu não me engano, é versículo 6, 2 Samuel 6. Davi, ele vai ter um desejo bom no seu coração. Ele vai tentar trazer a arca de Deus para dentro do arraial. Percebe-se, Davi conquistou batalha, Daniel, mesmo sem ter a arca. Davi venceu o gigante, mesmo sem ter a arca. Davi venceu os filisteus e outras guerras, mesmo sem ter a arca. Talvez você está olhando para alguém que não procede do mesmo Deus que você, dizendo assim: está vencendo luta, está vencendo batalha, está crescendo, está prosperando. Mas o prosperar, irmãos, não é simplesmente só Deus. Porque quem trabalhar, né, pastor, é consequência. Consequência de prosperar é estudar, acordar cedo. Eu sempre costumava dizer isso lá na minha igreja, quando falava da palavra ofertória. Quer ser rico? Acorda cedo. Vai estudar enquanto é jovem. Faz um curso, estuda, corre atrás. Faz em Goiânia, sai 4 horas da manhã, volta 10 horas da noite. A consequência é você receber pelo aquilo que você faz. Mas o que eu acho interessante é que a gente precisa entender algo. Que Davi, ele vai entender que mesmo ele ganhando luta, mesmo ele ganhando batalha, havia uma necessidade de trazer a presença de Deus para perto. E o que eu tenho para a tua vida é: enquanto você está ganhando luta, está ganhando guerra, talvez você até esteja esquecendo do Deus que você servia ou que você serve. Mas Deus está dizendo: é necessário trazer a presença. Não é para fora, não é para o vizinho da esquerda, não é para o vizinho, é trazer a presença para dentro da casa. Davi, ele vai. A Bíblia diz que ele vai trazer a arca da aliança num carro novo.
A Bíblia diz que no decorrer do caminho, o boi ele vai passar na nossa língua, né, pastor? Um quebra-mola, né? Tombou. A Bíblia diz que o homem ele vai colocar a mão na arca e ele vai ser fulminado imediatamente. Pergunta é simples, irmão. Até quando pessoas vão perder a vida por você carregar a presença de qualquer maneira? Até quando você vai observar pessoas morrendo porque queremos levar a arca do Senhor de qualquer maneira? Você já sabe como tem que levar a presença. Você já sabe como tem que levar a presença do Senhor. E por que você decide trazer a presença das maneiras que as pessoas têm feito? Não é observando quando as pessoas fazem. É lendo como Deus orienta. Deus já deu a instrução. Como se tem que trazer a presença. A presença de Deus se carrega sobre os seus ombros. Mas o problema, pastor, que no ombro carrega peso. E peso aqui é responsabilidade. Não tem como carregar a presença sem responsabilidade. A consequência é pessoas morrerem. A Bíblia diz que Davi, ele temeu em levar a arca. Davi, ele deixa a arca e vai para Israel sem a arca. Imagine Davi chegando em casa. Ué, ele não foi buscar a arca e voltou com a mão vazia, cabisbaixo e frustrado. A Bíblia diz que quando a notícia chega, pastor, que a arca tem abençoado, percebe-se, muitas vezes nós até abandonamos, né, Daniel, a presença, não queremos carregar mais, se esquecemos que a consequência do erro foi minha e foi sua. Não queremos mais levar a presença para casa pela uma inconsequência nossa, mas quando nós observamos, poxa, viu, pastor Daniel, a arca está na casa dele. Poxa, mas eu fui buscar a arca, perdi pessoas, mas a arca na casa dele está trazendo vida. Na minha mão trouxe tristeza, mas na vida dele trouxe alegria, trouxe prosperidade. A gente precisa entender como nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo e da maneira que estamos fazendo. A gente precisa entender algo. Como eu já disse aqui, não tem como carregar a presença de qualquer maneira. Não tem como. A consequência vai ser drástica. A Bíblia diz que Davi agora ele vai reunir todo Israel, vai levar levitas e vai buscar a arca. Vocês conhecem a história. Davi ele leva, em cada 6 passos ele sacrifica. Davi ele vai trazer a presença. E a alegria entra em Israel porque a presença voltou para casa. Davi é um homem que ouvia o que Deus falava. E muitas vezes eu me peguei pensando. Tem vezes que eu errei, eu quebrei a cara, por minhas escolhas. Eu me lembro do pastor Cirlei, quando ele me chamou, disse que ia me consagrar a presbítero. Eu disse assim, não pastor, vou não pastor, não dá para mim não. Ele disse, por quê? Ele falou assim, ele disse essas palavras assim, Deus escolheu Davi errado? Deus escolheu Davi errado? Eu disse, não, por quê? Porque Davi comete um erro. E mesmo assim, não quer dizer que Deus escolheu errado. O problema é que nós fazemos escolha errada na vida. Isso não ausenta as promessas de Deus que tem na tua vida. Se nós lembrarmos da promessa e voltarmos para o caminho, Deus ele vai cumprir aquilo que ele havia nos prometido. Percebe-se? A Bíblia diz que era momento de guerra, mas Davi, ele decide ficar no palácio. Irmãos, é momento de guerra. Davi escolhe ficar no palácio. Nós estamos movendo um momento de guerra, mas nós estamos escolhendo não pelejar. Nós estamos em momento de batalha, pastor, espiritual, mas nós estamos escolhendo não orar. Nós estamos escolhendo não clamar. Nós estamos escolhendo não tomar um posicionamento. E a Bíblia vai dizer que por Davi não ir para a guerra, ele vai olhar o que não é para olhar. Ei, eu vim aqui te dizer, se é momento de guerra e você escolhe não ir para a guerra, você vai ver o que não é para ver. E a consequência agora é tua. Davi ele vai ver o que não é para ver. O problema não é entrar, não é só você olhar, o problema é você deixar entrar no coração. Davi ele vai olhar, vai chegar no palácio, Daniel, ele vai olhar e vai ver,
aquilo que agrada o olho. Eu fico imaginando Betseba, aquela mulher maravilhosa, tipo a minha esposa assim, ó, bonitona, fantástica. Igual não tem, a Rafaela ali, ó, poxa, eu fico imaginando ele olhando assim, deu aquela olhada, Daniel, aí voltou de novo, falou assim, falei igual minha esposa, uau, é isso mesmo que eu estou vendo? Olhou e disse, gostou, né? Mandou buscar, mandou trazer, se deita com ela. A Bíblia diz que manda chamar o seu esposo, manda ele para sua casa, porque quando a gente comete erro, a consequência do erro é querer esconder. É verdade, não tem jeito. Eu, quando não era crente, eu era terrível, irmão. Tudo que eu fazia era mentira. E quando eu achava que não dava para mentir, eu mentia mais. Vinha mentira em cima de mentira. Porque a consequência do pecado é isso: a gente tentar esconder. Esconder do pai, esconder da mãe, esconder do pastor. Mas do Senhor, ninguém esconde. Davi, ele talvez achou que estava passando batido, né? Às vezes a gente faz isso, né, André? Dá um reuzinho, né, jovens? Às vezes dá um deslize, né? Dá uma escorregadinha assim. Aí vem assim, opa, ninguém viu. Ninguém está olhando. Fica imaginando José, né? Lembra de José? José no palácio. A mulher diz assim, vem José. Vem cá, José. Deita aqui mais eu. Vamos se misturar nós dois. Não tem ninguém vendo. Mas José lhe lembra que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Teu pai e tua mãe dormem, Deus não. Teu pai e tua mãe cochila, Deus não. Deus, ele está olhando tudo. E Davi, talvez ele se esquece, pastor, que o mesmo profeta, o mesmo homem de Deus que Deus envia para ungir ele rei, Deus também manda um profeta para poder corrigir. A Bíblia diz que, eu fico imaginando Davi no seu melhor momento, porque até então, antes do profeta se manifestar, a Bíblia não mostra arrependimento nenhum, porque Davi não foi pego. O grande problema é que nós estamos esperando ser pego para confessar pecado. Isso é um grande problema. Nós estamos esperando o pecado vir à tona. E o problema de o pecado vir à tona é que as consequências também vêm à tona. Deus, ele está dizendo, eu estou dando oportunidade. O tempo que Deus deu para Davi, não é porque é Deus dando uma oportunidade de confessar pecado, é Deus dando a oportunidade de você dizer para o líder, você dizer para o pai, dizer para a mãe, se apresentar para ele. Não, espera Deus se manifestar, porque um momento sequer vai se levantar um Natan para se apresentar diante de você. A Bíblia que diz, e não eu, que de repente chega um profeta no palácio. Davi, ele recebe com alegria. Percebe só, Saul, ele tinha medo, Samuel teve medo, Natan teve ousadia. Ele vai com o coração cheio, né? Certeza de quem enviou. Lembra do pastor Ricardo dizendo assim, eu sei quem eu sou. O rei pode até me matar, mas eu vou entregar o recado. O rei possa até ter consequência, pastor, mas o recado de Deus eu vou entregar. O profeta, ele vai chegar dentro do palácio e vai dizer assim, meu rei, já estou terminando, irmão, vai ser rapidinho. Meu rei, numa cidade tinha dois homens, um homem muito rico e um homem muito pobre. O homem muito rico, ele tinha vacas. Eu fico imaginando, ele fala assim, vacas, camelos, jumento, terras, posse. Ele tinha tudo sob as suas mãos. Mas o pobre, coitadinho, ele não tinha nada, senão uma cordeirinha. De repente, vai vir um viajante. Esse é o grande problema. Vai vir um viajante. Ele, de vez de pegar a sua vaca, pegar o seu camelo, pegar alguma coisa da sua posse para oferecer para o viajante, ele vai pegar daquele que não tem nada, vai matar e vai entregar para aquele viajante comer. Grava isso. O pecado, para a gente, é até satisfação momentânea. Mas o homem que mata aquela ovelha, aquele cordeiro, é para satisfazer o viajante. O pecado não é para te satisfazer, é para satisfazer o viajante. Aquele homem, ele vai pegar a cordeira daquele pobre para oferecer para o viajante. Porque o problema, pastor, é que quando o viajante chega, ele se alimenta daquilo que você fez,
e depois ele vai embora e deixa você sozinho. Observa isso. E talvez você, jovem, às vezes demora a entender. Meu filho, talvez criança demora a entender. Eu vou esclarecer para todo mundo entender. Quem aqui é o viajante? E de repente se apresentou lá no céu. Os anjos. E no meio dos anjos também veio ele, o adversário de nossas almas. Deus, ele disse para ele assim, ó: de onde você vem? O que ele diz, pastor? De passear. Ele está dizendo: eu sou um viajante. Eu vim de passear e rodear a terra. Ele diz assim: observaste meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e se desvia do mal? Observa, Renata, o viajante aqui é o inimigo de nossas almas. Às vezes nós pecamos achando que vai nos satisfazer. Pecamos achando que vai ser uma alegria para a gente, mas na verdade é uma alegria, uma satisfação para o diabo e uma tristeza no coração de Deus que nós causamos. Porque o inimigo, ele não consegue ferir a Deus. Ele vai vir na gente para poder ferir a Deus. Imagine isso. O pastor Ricardo, talvez, vamos dizer que eu não conheço o pastor Ricardo. O pastor Ricardo é grandão, alto, de estatura, bonito, robusto, forte. Talvez eu não consiga ter com ele. Talvez eu queria ferir o pastor Ricardo e não consigo ferir o pastor Ricardo. Eu, por não conseguir ferir o pastor Ricardo, eu vou pegar alguém mais fraco do que ele, que vai doer nele. Talvez vai pegar um vizinho dele, ele vai sentir? Não. Vai pegar um primo? Não. Mas quando mexe no filho, a dor é profunda. Me lembrei agora do pastor Daniel. Lembra, pastor Daniel? Estava no dia de trabalho feliz, mas de repente chegou a notícia: fizeram isso com teu filho. A ira sobe, irmão. A ira, a Bíblia diz: irei, mas não peguei. Eu posso até mirar, mas eu tenho que lembrar que eu sou servo. Sou servo do Senhor, não posso cometer o ato. Daniel talvez teve um momento de ira, né, Daniel? Eu falei, Jesus amado, se é meu filho, nem foi comigo. Eu já estava pensando, se fosse meu filho, eu já ia lá no colégio. Eu já ia resolver isso do meu jeito. A gente às vezes quer resolver do jeito. Por quê? Porque tocou em nossos filhos. É assim com Deus também. O diabo, ele não tem como nem te tentar, mas ele vai pegar a gente. Eu disse uma certa vez isso. Observa isso, pastor Ricardo. O diabo, ele é derrotado. Não tem mais jeito, não tem solução, não tem mais jeito para ele em momento nenhum. Mas todo dia ele levanta, luta, batalha para te derrubar. A gente sabe para onde vai, sabe quem somos, sabe quem é o nosso pai, sabe de quem nós somos herdeiros, mas na primeira dificuldade, não quero mais não. Está muito difícil. A gente precisa entender isso, gente. O diabo, ele não vai desistir. Não pensa você que por você vencer uma luta, eu estava orando hoje, falei: Senhor, obrigado, Senhor. Noite de ceia, mais uma noite que eu consegui vencer, mais uma luta que eu consegui. Porque toda vez que vai chegando a ceia, você vai lembrando: Senhor, obrigado, eu consegui vencer essa semana, eu consegui vencer esse mês. E o diabo talvez está pensando: eu venci, eu estou forte, ele vai embora. Não, ele vai vir de novo. Mas você precisa entender: o viajante, ele vai vir toda vez te visitar. Mas lembra que a tua casa tem um dono que permanece lá dentro. E quando viu o viajante, diz para ele: sai daqui para trás de mim, Satanás, porque aos anjos darão ordem ao respeito para o teu favor. Lembra, pode vir um viajante, mas a sua casa tem dono, a sua casa tem habitante. No momento de dificuldade, não dê lugar ao inimigo, mas dê lugar ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. A Bíblia diz que Davi, até abri aqui, essa aqui é boazinha, que essa aqui é cronológica. Aqui, ó. A Bíblia diz que Natan, ele vai dizer para ele: Davi, esse homem cometeu todos esses delitos. O profeta não dá sentença nenhuma. Jesus amado, eu vou falar isso aqui, mas grava isso. Cuidado, pastor Daniel, cuidado quando Deus te conta uma história. Talvez você está dizendo assim: mas isso é só uma história que o profeta contou para Davi. Jovens,
Cuidado quando Deus te conta uma história, porque o protagonista da história pode ser você. Cuidado com a sentença que você dá para alguém, porque essa sentença pode ser para você mesmo. Eu digo para mim também, porque às vezes quando nós vemos um erro de alguém, pastor, nós queremos que a sentença seja dura. Não, mas comigo foi diferente. Não, quando eu errei, o pastor fez assim, 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 mas com o fulano tem que ser assim. Não, irmão, não. Lembra que quando Davi ele vai dar a sentença para aquele homem, o profeta ele vai se levantar e dizer: pois é, meu rei, esse homem aqui é você. Salmo de número 51. Enquanto ele não sabe quem é o protagonista da história, ele quer a espada. Mas quando ele vê que o protagonista da história é ele quer misericórdia. Mas eu louvo a Deus, porque é momento de ceia. Aqui, ó. Enquanto pessoas lá fora estão vindo com espada para você, Deus está dizendo assim, ó, ainda tem lugar aqui, ó. Enquanto as pessoas estão julgando você pelo seu erro, eu não vim aqui falar sobre o seu erro nem sobre o seu pecado. Eu estou dizendo para você que ainda tem um Deus que observa os seus erros, observa o seu pecado, e mesmo assim Ele separa um lugar na mesa para você sentar. Lembra-te, pois, onde caiu, arrependa. Enquanto tiver arrependimento no seu coração, o lugar está à mesa te esperando. Deus está dizendo para mim e para você: não se preocupe com o seu problema de ontem, se preocupe com a solução que você vai tomar hoje. Senta aqui à mesa que ainda tem lugar. Enquanto pessoas estão olhando para você dizendo: não tem mais jeito, não tem solução, errou de novo, ela caiu, ele pecou. Olha o Ricardo, mais uma vez foi grosso, mais uma vez foi ignorante, mais uma vez se levantou com palavra dura. Deus está olhando lá de cima e está dizendo: o coração arrependido ainda tem lugar na casa. Lembra de Zaqueu? Enquanto Zaqueu estava falando, pessoas estavam dizendo: como pode ele receber esse homem dentro da sua casa? Um homem, você entra na casa de um homem pecador. E Deus está dizendo assim: fica no silêncio ouvindo. Ele está observando o seu posicionamento, o que você vai fazer mediante essas palavras. Mas de repente, aquele pequeno homem que fez um esforço para ver Jesus passar, um esforço para abrir as portas para Jesus, ele está se observando o que você vai dizer. E ele vai dizer assim: ah, Senhor, se porventura eu defraudei alguém, eu vou devolver. Senhor, se porventura alguém sobre a minha liderança tem errado, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dividir com o pobre. E Jesus, ele vai se levantar e vai dizer: hoje veio salvação para esta casa. É quando você se posiciona diante de Deus, a salvação entra na tua casa, a salvação entra na tua família. E é melhor, Daniel, ele vai dizer assim: porque esse também é filho de Abraão. Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? Ela vem como alguém anonimado, mas quando ela recebe a cura: filha, seus pecados estão perdoados. Filha, vai em paz. Muitas vezes a gente erra, pastor. A gente precisa entender isso e acha que não tem mais jeito. Spider, filho pródigo, lembra disso? Observa, ele escolheu sair da casa do pai. Ele escolheu viver a vida dissolutamente. Ele escolheu gastar tudo que tinha. Mas de repente, quando ele passa por dificuldade, porque o problema é que só nós desejamos voltar quando passamos por dificuldade. Quando a dificuldade bate na porta, ele lembrou: ah, na casa de meu pai tem abundância. É igual um afastado, né? Ah, na casa de meu pai tem bênção. Vou voltar para a casa do pai e vou dizer para o pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de chamar teu filho. Mas o grande problema para a gente voltar ou se arrepender é porque às vezes nós damos ouvido àquilo que o diabo fala. Porque o diabo, ele sempre vai falar para a gente que quem volta não tem honra. Quem volta está desonrado, está sem herança. Se voltar para a casa do pai, vai ter que voltar como empregado. Eu creio que essa palavra não vem nem do coração do filho pródigo, vem do Satanás soprando. Tu quer voltar? Tu quer se arrepender? Vai ter lugar de servo, não de filho. Mas na casa do pai, pastor, eu gosto de Deus por isso. Quando ele se aproxima de lá, o pai olha assim, eu fico imaginando, o pai fala assim: ué, ah não, será, Daniel? Já viu quando a gente está aqui no púlpito, vê alguém que não vê há muito tempo? Fala assim, o Daniel fala assim: rapaz, será que é fulano? O pai olha assim: será que é ele? Ah, parece até palavra de Pedro, né? Fala como ele, anda igual meu filho. Se for eu que tenho as perninhas assim, é difícil não saber, né, pastor? Já olha assim e fala assim: aquele ali, ué, meu filho. O pai, ele vai correr de encontro.
já quebra aquilo que Satanás tem dizendo para mim e para você, que quem volta não tem honra. O pai traz igual que Deus. Você está tentando voltar para casa do pai, ou se reconciliar com o pai, achando que você vai vir para a mesa para ser. E o pai está dizendo, não, filha, o teu lugar está separado. Na minha casa, o teu lugar continua sendo de filho. Não tem lugar para servo na minha casa não, aqui não, nesse momento de ser não. Nesse momento de ser é lugar de filho. Todos nós aqui somos filhos. Todos nós que entregamos a vida para Ele somos filhos. Mesmo nós erramos, mesmo nós pecando, se nós se arrependemos do nosso pecado, se nós olharmos para nós, examine, pois, o homem a si mesmo. É Deus dizendo, olha para dentro de você e faça uma autoanálise de você mesmo. Talvez você está dizendo assim, eu não posso, eu não sou digno, mas Ele dizendo, examine, pois, o homem a si mesmo e depois coma. Deus, Ele não está te rejeitando, Ele está dizendo, olha para dentro de si, examine, se arrependa do que você fez e agora senta na mesa, vem se alimentar comigo, porque a casa do Pai está aberta e a mesa tem um lugar separado, ainda tem um lugar te esperando dentro da casa do Pai. Termine, irmão. Davi, ele se lembra. Olha o que Davi vai fazer, coisa linda. Salmo 51, abre pra gente aí na mídia, abre aí. Salmo 51, a minha é bom que já está aqui já. Samuel 2, 2 Samuel, capítulo 1, Davi, ele vai ser repreendido por profeta. Eu gosto dessa aqui, pastor, porque essa aqui é na ordem cronológica. Observa que quando, aqui ó, acaba de o profeta repreender ele, Davi cai de joelho. Parece até a palavra do filho pode, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu fiquei, mas olha o filho pode dizendo, não parece? Não parece com a gente? Não parece com a gente, Anderson? Mesmo Deus sendo bom, Deus sendo perfeito, é a gente que não entende o que Ele está fazendo. Mas Deus, Ele não chamou a gente para entender, Ele chamou a gente para servir. A gente não entende o que Deus está fazendo, pastor Caio, nós questionamos. Mas quando a repreensão vem, mas quando a palavra dura vem, mas quando Deus ele vem para corrigir, a gente tem que se lembrar e fazer como Davi. Não, é dobrar os... Pastor, o problema da gente é que quando a gente vê a palavra dura, Renata, nós... pastor, foi muito duro. Irmãos, o pregador hoje, irmão, foi só giló com água. Irmãos, Deus ele só corrige quem Ele ama. Eu nunca vi, como a Renata cantou, que amor é esse? Ele poderia te jogado fora. Ele poderia pegar o barro, né, pastor? O barro se quebrou. Ele quis tomar uma direção sem mim. Vou largar. Não, ele fala assim, não. Eu escolhi ele assim mesmo. Mesmo imperfeito. Cheio de defeito. Ele poderia escolher alguém melhor? Poderia. Ele poderia ter escolhido alguém melhor que a senhora, pastora? A senhora acha que tem alguém melhor do que a senhora? A senhora acha que tem alguém melhor que o senhor, pastor? A senhora acha que tem alguém... Pastor, não, a pastora Mônica não. Tem alguém melhor que a senhora, pastora Mônica? Poxa, tem gente melhor do que a gente. Mas Ele escolheu a gente. Né, mãe do Eric? Mãe do Eric, qual é o nome da mãe do Eric? Dona Elizabeth, tem alguém melhor que a senhora? Não, o esposo falou que não, ó. Se fala, sabe, vai perder a janta se não concordar. Mas percebe, tem alguém melhor do que a senhora, mas Ele escolheu a senhora. Tem alguém melhor do que eu, mas Ele me escolheu. Poxa, então eu estou olhando para um Deus que poderia ter escolhido alguém perfeito. Perfeito não existe. Poderia ser alguém com mais qualidade, alguém que tivesse maior entrega, alguém que tivesse menos pecado que eu. Acho que rapaz, mais pecado que eu é difícil ter. Eu errei muito, pequei muito, mas Deus olhou de cima e falou assim, não, eu quero Ele. Jovens, talvez você está olhando para dentro de si, analisando a sua história, porque no momento de si a gente faz uma autoanálise. Isso a gente aprendeu independente de ministério. A gente aprende que no momento de si a gente faz uma análise, porque o problema é que nós achamos, gente, que nós vamos tomar ceia para ter comunhão. Nós tomamos ceia porque nós temos comunhão. Nós não viemos para cá para ter. Nós estamos aqui porque nós temos comunhão.
Então nós viemos aqui no meio da luta, no meio de dificuldades, vencemos obstáculos, derrubamos a barreira. Talvez no meio do caminho erramos, talvez você não conseguiu fazer igual a pastora Carla, não errou essa semana. Talvez você não conseguiu fazer igual o pastor Ricardo, não errou hoje. E você tem errado de lá para cá até hoje. Mas faça que nem Davi, no momento que a repressão chegar, dobra o seu joelho dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu não quero saber, tira o carro, eu não quero saber, tira a casa, eu não quero saber, tira até o esposo, mas não tire a tua presença de mim. O Senhor está preocupado com pessoas que querem perder tudo, mas não quer perder a presença. Porque o mais importante antes ainda é a presença antes. O carro, ele te leva para vários lugares, mas a presença te leva para o céu. O carro te leva para vários lugares, mas a presença só te leva para um lugar. Ela vai te levar para um lugar que nenhum automóvel do mundo, não tem foguete da NASA, não tem nada que pode... Eric, eu estou dizendo aqui que não tem lugar nenhum que o carro te leve, mas com Deus você vai chegar no melhor lugar. Eu fico imaginando Deus olhando para mim e para você, naquele momento maravilhoso, dizendo: vinde bendito de meu Pai. É Deus dizendo: até agora você tem até errado, mas você conseguiu vencer a luta, conseguiu vencer os obstáculos, e você está aqui. Eu fico imaginando, pastora Carla, Deus dizendo para mim, eu não me imagino Deus dizendo: apartai-vos de mim. Eu imagino Deus olhando para mim dizendo assim: viu como valeu a pena? A dificuldade bateu na porta, você abriu mão do pecado, você abriu mão de ter riqueza, abriu mão de ganhar casa, mas você não abriu mão da minha presença. Em meio às dificuldades, em meio à luta, permaneça sendo fiel ao Senhor. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Termino, irmãos. Dê essa volta toda para você entender que o viajante ele vai vir todo dia. Mas lembra, na sua casa tem um residente. O viajante, todo dia ele vai bater. Todo dia, né, pastor? Pastor que anda de Uber, todo dia. Tem alguém malandro, tem alguma Jezabel, tem alguém que quer te irritar, tem alguém que quer te dar volta. O viajante ele vai ser enviado. Às vezes o viajante, pastora, nem sempre, ele vai vir. Nem sempre, pastor. Às vezes ele vai vir na vida de um amigo, na vida de um discípulo, na vida de um colega. Lembra disso? Amigos seus são aqueles que fazem a vontade do Pai. Quem não faz a vontade do Pai, se oferece manjar do rei, ele está sendo enviado pelo viajante. Mas lembra que a casa só tem lugar quando ela está vazia. Nós, que somos templo do Espírito Santo, não tem espaço para o viajante. A nossa casa está presa. A nossa casa está completamente presa. Porque Deus ele não entra para deixar um espaço vazio. Deus ele completa todo o seu ser. E talvez você ainda não entendeu no meio da dificuldade, está dizendo: mas como eu estou passando por isso? É Deus te dando experiência, maturidade, sabedoria. A luta só vai te ajudar a vencer lá na frente. Lembra? Às vezes a gente precisa entender que o deserto é difícil, o deserto é difícil, Samaria é difícil, tudo na vida vai vir dificuldade, mas não é moradia, é só passagem. A dificuldade é só simplesmente, é uma passagem para você aprender como você chegar lá na frente. Ainda nessa noite você precisa entender, a dificuldade ela vai bater, mas lembra que na sua casa ainda tem um residente. Fique com essa palavra, irmãos. Momento de ceia, momento de nós ceiarmos com o Senhor. Não deixe não. Não deixe. Vou falar igual Paulo, rogo, não deixe de participar desse momento. Deixe não. Porque o diabo ele quer isso. Porque Jesus ele disse: quem não come desse pão e não bebe desse cálice, esse não tem parte comigo. Pegou isso? Ah, irmão, mas eu não vou comer não. Vou comer não, você não tem parte com Deus. Ah, mas eu né, Kailane? Qual é o nome da lourinha? Cauane. Às vezes você vai dizer assim: mas pastor Ricardo, eu errei. Eu dei um mole lá, a menina me irritou, eu só dei um palavrão para ela lá. Ah, não vou participar na
gente tinha essa mania. José Sabiranossauro, a gente era assim, né? Briguei com a esposa, não vou cear. Irmão, vai de ser bobo, irmão. Vai deixar de ter um momento com Deus por causa de uma briga com a sua esposa. Vai lá e se reconcilia com ela depois da ceia, irmão. Vai pro abraço. Faz igual o pastor Cláudio Duarte fala, vai pro abraço, vai pra galera, irmão. Pede perdão e vai embora, irmão. Não é momento de você parar e ficar olhando para trás, não. Não perde momento olhando para trás, perde momento indo para frente. Começa a olhar para frente, começa a olhar para frente. Se você tiver difícil olhar para frente, começa a olhar para o céu, irmão. Porque Estevão foi apedrejado, mas ele viu o céu aberto. E eu profetizo que se você permanecer fiel ao Senhor, o céu vai continuar aberto sobre a sua vida. Muito obrigado e fico com essa palavra em nome de Jesus.